Queria pedir os irmãos para se colocarem de pé e abrir suas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler aqui o verso 16. Vamos falar alguma coisa sobre essa passagem aqui do capítulo 5. Mas vamos nos ater ao verso 16. Tiago 5, 16. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou ler novamente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, ou seja, para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Sabemos que a tua palavra é um guia de prática, de fé para a nossa vida. E nós queremos entender a tua palavra ela na essência, Pai. Porque dentro da comunhão da igreja, dentro da nossa comunhão, nós queremos entender de fato o que é servir uns aos outros, o que é poder praticar, Senhor, a fé uns aos outros, poder, Senhor, estar ligado tanto verticalmente como horizontalmente, Pai, no mesmo intuito de poder te servir, Pai, e poder dedicar a nossa vida, Senhor Jesus, ao teu evangelho, praticando, Senhor, a nossa fé e comunitariamente, Pai, poder nos ajudar, Senhor. Sabemos quanto é importante isso e nós queremos aprender mais de Ti. Então fala ao nosso coração, cuida da nossa vida nesse momento, tira tudo aquilo que vem nos impedir de ouvir a Tua palavra, de poder absorver a Tua palavra aqui nessa manhã e nos guarda, Pai. Guarda a Tua palavra em nosso coração para que possamos com fé poder praticá-la, Senhor, em nossa comunidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Beleza, sentar? É um tema muito comum e talvez algo que deveria ser para nós comum também. Deveria ser algo tão simples, mas se tornou um dilema para dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, né? Entre os irmãos. Então, nessa série que vem sendo pregada, nós temos aprendido muito, muito a conviver em comunidade, em conviver uns com os outros, que de fato servir ao Senhor é servir ao teu próximo, é estar ligado com o teu irmão. Então, aquilo de Tiago, capítulo 5, essa carta, nesse contexto dessa carta, né, é uma carta, talvez é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Ela não foi escrita para pessoas que não conheciam a Cristo, mas para cristãos, judeus, que haviam sido dispersos entre as nações e por causa da perseguição, como relata aqui em Tiago 1:1, eram irmãos que enfrentavam sofrimento, enfrentavam injustiça, pobreza, perseguição e diversas outras provações. E ao longo da carta, Tiago insiste que uma fé genuína, ou seja, uma fé verdadeira, não é apenas professada por lábios, não é apenas somente falada, mas ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser verdadeiramente vivida por uma vida transformada em Cristo. Então ele confronta uma espiritualidade superficial e chama a igreja para uma fé prática. Essa fé prática que nós precisamos viver. Uma fé prática, uma fé santa e uma fé comunitária. Uma fé onde todos estejam envolvidos. Fé comunitária, ela significa a prática dessa fé em conjunto com os demais irmãos. Com os demais irmãos na fé. Então isso quer dizer uma fé comunitária. Chegando ao capítulo 5, né? Tiago aqui antes vai falar sobre a opressão dos ricos, e vai do capítulo 5, do 1 ao 6. Ele fala sobre incentivar os irmãos à perseverança em meio ao sofrimento. Do 7 ao 11, ele vai dizer um pouco sobre isso. E Tiago volta depois sua atenção para a vida comunitária cristã. Ele mostra, de fato, aqui que ninguém foi chamado para viver sozinho.
Nós não fomos chamados para viver sozinhos. O versículo 13 ao 20, ele descreve uma igreja que vive em comunhão da seguinte forma, né? Quem está sofrendo, ora. Quem está alegre, louva. Quem está enfermo, chama os presbíteros. Quem pecou, confessa. E todos intercedem uns pelos outros. Ele descreve uma igreja, um escopo de uma igreja que, para viver em comunhão, precisa estar dentro desses parâmetros. Quem está sofrendo, vamos orar junto quem está sofrendo. Quem está alegre, vamos nos alegrar com os que se alegram. Quem está enfermo, vamos chamar pessoas responsáveis que possam cuidar da nossa alma, que possam cuidar da nossa ferida. Quem pecou precisa confessar. E todos intercederem uns pelos outros. Essa é uma visão da igreja bíblica, onde um corpo onde cada membro participa do cuidado do outro, do cuidado espiritual do outro. Mas nós vivemos um ambiente muito complicado para a gente poder fazer isso. Porque nós tornamos esse ambiente complicado. Nós vamos falar sobre alguns pontos aqui que nós vamos nos identificar com ele, né? Voltando aqui exatamente nesse contexto que encontramos no versículo 16, que fala sobre isso. A gente vai observar que Tiago está apresentando não está apresentando, na verdade, apenas práticas religiosas, mas um estilo de vida. Marcada pela transparência espiritual, pela intercessão mútua e pelo cuidado pastoral. Uma cultura que hoje valoriza muito a aparência, o isolamento, a autossuficiência, né? Que você pode fazer algo sozinho, você pode realizar. Tiago ensina que Deus usa a comunhão da igreja como um instrumento de restauração. Então a comunhão da igreja não é simplesmente viver junto um domingo, ou um culto, ou algo especial de um passeio, ou algo desse tipo. Mas essa comunhão, ela é um instrumento de restauração de vidas. Assim, nós colocamos o tema dessa mensagem, né? A graça da confiança. A nossa vida precisa de uma transparência espiritual. Precisa dessa intercessão uns com os outros. E hoje vemos uma igreja talvez composta por perfeitos, por pessoas perfeitas. Uma igreja saudável não é composta por pessoas perfeitas. Olha a contradição. Uma igreja saudável não é composta por pessoas perfeitas. Por quê? Mas por pecadores que vivem em humildade, pecadores redimidos, confessam os seus pecados, oram uns pelos outros, experimentam o poder restaurador de Deus. É o cuidado que precisamos ter uns com os outros, a restauração. Antes de a gente entrar de fato no texto em si, uma pergunta que surge ao nosso coração quando falamos desse tema de comunhão, né? Por que é tão difícil confessarmos nossos pecados e pedir ajuda aos nossos irmãos? Por que é tão difícil? A gente não foge disso não, tá? É todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Por que é difícil? A gente, hoje, internet, publicamos só as vitórias, só as coisas boas, mas ninguém sabe o que de fato existem pessoas profundamente doentes espiritualmente falando. Pessoas que querem passar uma aparência, mas por dentro estão desoladas. E a cultura nos ensina hoje, atual, ensina que o cristão deve resolver tudo sozinho. Sofremos calados, percamos escondidos e oramos pouco. Porque nós temos alguns pontos aí que precisam ser quebrados dentro da nossa comunhão. E pontos importantes. Pelo menos uns 5 aqui eu separei. E aí vem a resposta dessa pergunta, né? Por que a gente tem essa dificuldade de poder chegar para o irmão e confessar o nosso pecado? Primeiro, medo do julgamento. Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Se eu confessar o meu pecado ao meu irmão, certamente ele vai me julgar. Falando até na EBD ali, a gente falando um pouco sobre isso. Primeira coisa que vai acontecer é que se eu confessar um pecado para o pastor,
Eu vou olhar para o Bernardo, ele de repente vai me dar uma olhada diferente, eu vou falar, ih, ele já sabe. O pastor já falou para ele. Pô, fulano ali já sabe. Já está sabendo do meu pecado. O que eu vou fazer agora? O olhar de julgamento, o medo de julgamento. De repente não é nem isso, mas o nosso medo de sermos julgados pelo próximo. E a gente se esconde, acaba se afastando, acaba se isolando e acaba perdendo a força da fé dentro da comunhão. Muitos pensam assim, se eu contar minha luta, vão me condenar. E ao invés de enxergar a igreja como um hospital para pecadores, passam a vê-la como um tribunal, como justiceiros aqui. Esquecem que todos aqui são pecadores e são alcançados pela mesma graça. Talvez o seu pecado não seja o do teu irmão, mas talvez o teu irmão pode te ajudar a superar o seu pecado. Mas por medo do julgamento e poder olhar para a igreja como um tribunal, nós não fazemos isso. Esquecemos, nós mesmos esquecemos que somos salvos pela mesma graça, genuína. Pelo mesmo Deus. Segundo ponto, é o medo da rejeição. De sermos rejeitados. Há irmãos que acreditam que se revelarem suas fraquezas, podem perder amizades, ministérios, confiança das pessoas. Então preferem esconder sua ferida e não permitir que ela seja tratada, por medo de perder a amizade. Mas quem é amigo de verdade vai te dar a mão, cara. Quem é irmão de verdade entende o evangelho vai te dar a mão. É óbvio, né, querido? É óbvio que se a gente comete um pecado ou se a gente está errado, a gente precisa confessar, mas procurar o conserto. Óbvio que terão consequências dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Terão consequências, isso é fato. Porém, essas consequências não podem ser julgadas por nós. Se é bíblico, vamos cumprir. Beleza. Mas nós estamos juntos. Vamos superar isso. Vamos passar por isso. Mas nós olhamos com outros olhos. O medo da exposição, de se expor. Né? Às vezes você tem um cargo dentro da igreja, ou então você é líder, ou você é visto, até mesmo pela sua família, seu seio familiar, como alguém importante que tem um esteio naquela família, e fica com medo de se expor. E percebe que isso poderia ser algo tão comum entre nós? Percebe que a igreja ela poderia ser mais saudável quando nós começamos a cuidar um dos outros? Nós não sabemos, igreja, aqui, quem está passando dificuldade ou não. Nós não sabemos o pecado um do outro. Nós não conseguimos nos ajudar mutuamente. Conseguimos interceder um pelo outro. Superficialmente a gente faz isso. Vamos orar para fulano? Vamos. Mas o que fulano está precisando? Às vezes ele não precisa somente da oração. Às vezes ele precisa do seu cuidado. Um cuidado mesmo. Mas por medo de exposição, infelizmente algumas pessoas já foram feridas por fofocas ou por quebra de confidencialidade. Te confessei algo e você quebrou essa confiança. Isso gera desconfiança e faz que muitos sofrem sozinhos. A igreja de Cristo deve ser um lugar seguro. Isso aqui deveria ser um ambiente seguro. E não é. Precisamos refletir nisso. Como é que nós podemos pregar o evangelho, trazer pessoas doentes para dentro de um ambiente que está doente? Ninguém vai ser curado. Nós vamos trazer mais doentes, mais doenças para dentro da própria igreja. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Será que talvez não seja isso que está no nosso coração assim? Por que talvez a nossa igreja não cresça? Isso é um chute, tá? Também não pode ser isso? Será que isso também não faz parte? Será que uma igreja 100% unida, sem julgamentos, sem medo de exposição, sem orgulho espiritual, que é o próximo ponto aqui, não conseguiríamos avançar mais um pouco? Aqui é lugar de tratamento, querido. Orgulho espiritual talvez seja o mais perigoso. Nossa natureza pecaminosa deseja parecer forte o tempo todo. Queremos demonstrar sempre que está tudo bem
quando na verdade estamos travando batalhas profundas. O orgulho nos impede de agir. O orgulho impede que nós avancemos, porque somos orgulhosos. Não, eu posso resolver o meu problema. E muitas vezes nem confessam para o Senhor, nem confessam para Deus. Ah, Deus está vendo, mas não vou falar nada não, deixa Ele cuidar disso aqui. Você precisa abrir sua boca para confessar. Você precisa abrir o seu coração para confessar. Pô, mas Carlos, eu vou falar para qualquer um na igreja? Não, não precisa falar com qualquer um. Talvez alguém que você tenha um pouco mais de confiança, ou a sua liderança. Mas nós temos medo até mesmo da nossa liderança. Nós temos medo de falar ou com o pastor ou com algum outro líder aqui do nosso pecado. Com medo do julgamento. Com medo de sermos isolados. Não vai ser isolado, não é assim que funciona. Nós precisamos perder esse medo. O orgulho ele impede de pedir ajuda, mas a humildade ela abre espaço para a graça de Deus. Sermos humildes, sinceros, verdadeiros, abre espaço para essa graça. Deixar que Deus possa agir. E a cultura da autossuficiência. Ou seja, o mundo ensina que nós precisamos, como eu falei aqui, resolver nossos problemas sozinhos. Dá teu jeito aí, cara. Dá teu jeito, não tem nada a ver com a sua vida. Tá? Se você fez isso, o problema é seu, você sabia das consequências, você é homem ou mulher suficiente para poder arcar com as tuas consequências, então ó, segura a tua onda aí, não me traz problema mais não. É isso que a gente faz. Se for mentira, pode me desmentir. É isso que nós fazemos. Ao invés de, estou cansado dessa pessoa fazer isso, pô, cansa. Você ia falar milhares e milhares de vezes, cansa. Mas a comunidade serve para isso. Para a gente continuar cuidando. Continuar vendo. Pô, tá errado, irmão. Vamos continuar tentar continuar consertando isso aí? Vamos. O Evangelho ensina exatamente o contrário. Deus nunca planejou uma vida cristã isolada. Fomos chamados para carregar os fardos de um dos outros. Orar um pelos outros, cuidar um dos outros. É interessante que a gente percebe que Satanás ele gosta do isolamento. Ele espera só o momento do isolamento. O momento que a ovelha está desgarrada, afastada do rebanho. Ela vira alvo mais fácil. Ela vira alvo mais fácil. Pense que um dia isso pode acontecer com você. Penso que pode ser você que esteja precisando dessa ajuda, desse cuidado. Por isso o Tiago nos chama aqui para sair das sombras, caminhar na luz da comunhão. Querido. Nós precisamos caminhar nessa comunhão. Confessar não é sinal de fraqueza. Confessar é sinal de maturidade espiritual. Quem esconde o pecado protege a sua própria doença. Quem traz à luz esse pecado abre o caminho para a restauração. Confessar, vou repetir mais uma vez, não é fraqueza. É sinal de humildade, é sinal de maturidade espiritual. É sinal dessa maturidade estar no ponto bacana, nós podemos confessar. Quem esconde esse pecado, ele protege a sua própria doença. Então nós estamos protegendo nossa própria fraqueza, nosso próprio mal. E quando a gente traz isso à luz, nós começamos a abrir o caminho para a restauração de Deus. Por isso que Tiago afirma aqui no verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Se confessarmos e se orarmos uns pelos outros, com o propósito aí da cura, propósito da restauração. A cura começa quando a máscara cai. Essa é a verdade. E a graça de Deus encontra um coração humilde. Nós vamos entrar nesse contexto que nós podemos afirmar que realmente o Evangelho nunca foi individualista. Desde o início, Deus forma um povo e não apenas um indivíduo. Para que vivamos em comunhão. O Espírito Santo de Deus traz a comunhão. A igreja é um corpo, querido, como nós já falamos aqui diversas vezes, em diversas pregações aqui. Quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Quando um cai, todos devem ajudá-lo a levantar. Sem julgamentos, sem julgamentos. O ser humano, ele por si só já é um ser, é um juiz, né? Por qualquer coisa a gente julga o nosso próximo. Até mesmo analisar o tipo de roupa, a gente julga a personalidade da pessoa. Por olhar por uma atitude, nós fazemos uma leitura de
como essa pessoa é. Isso já é predisposição da gente mesmo, nós mesmos. Mas nós precisamos mudar essa mentalidade. Dentro da nossa comunhão, nós precisamos orar. Nós precisamos levantar quem está caído. Independente do pecado, independente da sua fraqueza. Exatamente isso no contexto de Tiago 5 aqui. Depois de ensinar sobre perseverança, domínio da língua, sabedoria, riqueza e paciência aqui nesse capítulo, Tiago termina a sua carta aqui mostrando como uma igreja saudável enfrenta o sofrimento. Num contexto histórico aqui, Tiago está escrevendo essa carta provavelmente entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, sendo uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Seu público eram judeus cristãos, espalhados pela perseguição, mas nós vamos enfatizar aqui o que essas igrejas passavam, que essa igreja passava. Enfrentava a pobreza, a perseguição, doenças, conflitos internos e desânimo espiritual. Nada diferente do que nós estamos vivendo hoje. Nada diferente. A palavra de Deus, ela continua atual. Ela é para hoje. Pobreza. Nós temos irmãos que, de fato, falando da pobreza em si, precisam de ajuda. E como eu falei antes aqui, de repente não é nem somente oração, mas é a ajuda mesmo, né? Financeira. Nós existimos para isso, tá, igreja? Também. Para ajudar nosso irmão. Perseguição. Pode ser em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, em qualquer lugar. Ou até mesmo a perseguição cristã mesmo. Nós sofremos. Doenças. Precisamos ajudar. De repente, seu irmão não tem nem dinheiro para comprar o remédio. Acho que a gente podia ajudar. Mas somente ajudaremos se a gente souber do problema. Conflitos internos, algumas dúvidas ou alguns problemas espirituais que a pessoa tem e pode ser curada por alguém aqui na igreja. Alguém que trabalhe com a área da saúde, por exemplo, ou alguém realmente no desânimo espiritual, como nosso pastor ou liderança, ou quem puder realmente estar ajudando espiritualmente um ao outro. Por isso o Tiago mostra que a maturidade cristã, ela aparece aqui, ó, no nosso ambiente. Ela é forjada aqui dentro do nosso ambiente. Quando nós pensamos em maturidade cristã, aí nós pensamos em tempo de casa, né? Ah, poxa, o cara está há 20 anos na igreja, com certeza esse cara é top. É bacana, vou me consultar com ele. É quase isso. Vou me consultar com ele. É o guru da igreja. Mas na verdade não é essa. A maturidade cristã está aqui, ó, na nossa vivência. Eu poder saber do problema e podemos orar uns pelos outros. Tiago mostra isso aqui. Tiago não ignora o sofrimento, querido. Nós estamos falando aqui do isolamento e tudo, mas ele também não incentiva esse isolamento. Sofrimento existe para ser cuidado, mas o isolamento não precisa ser incentivado. Aqui ele não está ensinando que os irmãos devem absorver os pecados uns dos outros. Não é isso. Como eu falei aqui, né? Vai me trazer mais problema? Não. É você poder confessar e poder ajudar. Vamos chegar. Se você não souber, não conseguir ajudar, chama um outro irmão que possa, que você conheça, que você saiba. Somente Cristo pode perdoar pecados. Nós não. A confissão diante dos irmãos também não substitui a confissão diante de Deus. Não é porque você está confessando ao seu irmão e orando com ele que você não pode e não deve confessar o seu pecado ao Senhor. Abrir o seu coração. Porque é diante do Senhor que a restauração vem. Ele promove essa restauração. Observe que Tiago diz aqui, ó, uns aos outros. Então não é espetáculo público. Não é espetáculo público. Também não é isolamento, tá? Não é espetáculo público, mas não. É a confiança dentro da comunhão. É a confiança em um irmão que você pode contar. Talvez não precise contar com todos, porque você não tem intimidade. Mas o irmão que você pode contar, confesse a ele. Peça ajuda. A gente abre espaço para uma vulnerabilidade santa. O que é a palavra vulnerabilidade, né? Significa uma condição de fragilidade, suscetível a sofrimentos e danos, ou está exposto a alguns riscos. Você se torna vulnerável. Precisamos abandonar essa autoconfiança. É uma autoconfiança excessiva que nós temos. Em poder querer resolver o nosso problema sem contar para os outros, fazendo eu posso fazer, eu vou conseguir fazer. Mas é debaixo da graça de Deus que nós vamos conseguir essa restauração.
Precisamos abandonar ela, tá? Viver uma falsa espiritualidade não vai te resolver nada. Achar que a maturidade significa nunca demonstrar fraqueza. Mas é o contrário. Paulo já dizia isso. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Mas porque reconhecia a sua fraqueza. Se fortalecia mais em Cristo porque reconhecia a sua fraqueza. Ele abriu espaço para que a graça pudesse restaurá-lo. A vulnerabilidade, querido, não glorifica o pecado, não. Ela glorifica a graça de Deus. Ser humilde, estar vulnerável às coisas de fora e realmente se arrepender e confessar os pecados, ela glorifica a graça. A vulnerabilidade glorifica a graça. Ela não dá ênfase ao pecado, mas dá ênfase à graça de Deus. Uma igreja onde ninguém admite o pecado é uma igreja cheia de quê? Hipocrisia. Onde todos são santos. Uma igreja onde existe confissão é uma igreja onde Cristo está restaurando vidas a todo momento. Queridos, precisamos confessar. Precisamos nos ajudar, irmão. Orar um pelos outros. Depois da confissão vem a oração. A comunidade, ela não condena. A comunidade, ela intercede. Confessamos os nossos pecados e agora é o momento de orarmos juntos. O momento de estarmos juntos intercedendo um pelos outros. Quantos dias na semana que você lembra de um irmão que está passando por uma dificuldade na igreja? Você não tem nem tempo para vir à igreja. Nem domingo, às vezes. Vai ter tempo de pensar no teu irmão durante a semana? Difícil, né? Isso, eu estou falando que eu não faço não, tá, irmão? Porque acontece comigo também. Acontece comigo também. Às vezes você nem se toca falando. Às vezes o irmão até falou para você. Cara, eu preciso de oração para poder superar um problema aqui. Ele, vamos orar, meu irmão. Na hora é aquela. Vamos orar, a hora ali. Mas durante a semana tu não passou nenhuma mensagem pro cara, tu não falou nada, tu nem tirou um tempo para orar, interceder pela vida dele. Porque nossa vida está muito corrida, muito trabalho, é muita coisa, muitos afazeres, a gente não consegue olhar para os nossos irmãos. A oração comunitária é instrumento da graça. Ela é instrumento, ela nos leva a encontrarmos a graça de Deus. Na tradição reformada da igreja, entendemos que Deus usa meios para realizar os seus decretos. E entre esses meios está a oração. Deus decretou não apenas o fim, mas ele também decretou os meios, por isso a oração é eficaz. Mas a oração é eficaz não porque muda Deus, mas porque Deus decidiu agir através dela. Então, se você ora para que Deus mude sua decisão, está errado. Ela não muda Deus. Aqui. Mas Deus usa a oração para agir através dela. Então, não é balela você precisar orar, você orar, confessar. Deus já sabe, mas confesse. Abra o teu coração para o Senhor. Tiago cita Elias aqui no verso 17. Ele diz assim no verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado de verdade alguém a converter, saiba que aquele que fizer a converter do erro do seu caminho, um pecado salvará a morte, uma alma a cobrirá com uma multidão de pecados. Quando Elias orou aqui, Elias era um homem semelhante a nós, sentia medo, cansaço, sentia desânimo, mas mesmo assim Deus ouviu a sua oração. Porque aprove a Deus agir através da oração de Elias. Ele não mudou a Deus. Ele não falou, Senhor, não chove não. Eu agora chove. Eu agora faz isso. Agora... Aprove a Deus fazer. Eu vou agir no meio da oração. A eficácia não estava em Elias, estava no que Deus respondeu a ele. Da maneira que Deus responde. Quando oramos pelos irmãos, estamos participando dessa obra restauradora de Deus, igreja. Oração para os nossos irmãos é também participar da obra de restauração de Deus ao seu povo. É o objetivo de toda essa passagem aqui, não é simplesmente confessar, mas também restaurar vidas.
Vamos observar a progressão desse texto aqui, né? A gente fala sobre sofrimento, fala sobre confissão, oração e restauração. Isso aqui é um ciclo de uma igreja saudável. É uma igreja sem problemas? Longe disso. Onde tem sofrimento, mas também tem confissão. Onde tem oração e tem restauração. É um ciclo de uma igreja saudável. Igreja, de fato, é um hospital. Igreja não é um museu de santos, onde todos aqui são santos. E ó, que legal, agora vamos adorar ao Senhor. Mas é um lugar para gente doente, querido. De alma, de espírito, ou fisicamente falando, não só fisicamente, né, mas tudo. É para nos cuidarmos. E nós não estamos propensos a estar doentes. Mas também nós temos irmãos aqui, olha quantas pessoas tem aqui para que possamos contar um com os outros. Mas talvez você não saiba nem o sobrenome dessa pessoa. Sabe nem onde é que mora. É duro, né, a gente ouvir isso e a gente absorver isso para nós. É difícil. Cristo reúne pessoas perfeitas? Não. Ele transforma pecadores em arrependidos. Então, é nesse contexto, dentro da comunidade. Deus, ele junta pecadores para levá-los ao arrependimento e viver uma vida comunitária. O milagre não é apenas um corpo curado, é um coração restaurado. Quando uma igreja escolhe acolher o arrependido, eu acredito que ela manifesta o evangelho de Deus. Então, a gente às vezes não sabe a importância de acolher um arrependido, ao invés de julgar esse cara. A nossa natureza vai julgar, de fato. Mas quando nós escolhemos acolher esse arrependido, ele manifesta o evangelho de Deus. Tiago, ele vai encerrar essa carta aqui, mostrando que a maturidade cristã não é uma, vamos dizer, ela não é medida, né, apenas pelo conhecimento bíblico, né? Não é quem sabe mais ou quem é um baita estudioso da palavra que tem a maturidade cristã. Ela é medida da maneira como nos tratamos aqui, como os irmãos se tratam dentro da igreja. Será que temos intimidade suficiente para podermos aplicar isso, essa fé em comunhão? Você pode pensar nisso? Será que eu tenho maturidade suficiente para ouvir de um irmão o pecado dele? Não é só a coragem e essa quebra desses paradigmas, dessas objeções que eu falei aqui, do medo, da exposição, do julgamento. Mas é também se você também está preparado para ouvir esse pecado, ou ouvir essa confissão. Se você está preparado para ajudar essa pessoa. Não é somente ter a coragem de confessar, mas também de poder ouvir. Será que você está maduro o suficiente para isso? Isso a gente busca. Isso a gente busca. Orando ao Senhor, convivendo mais com os irmãos, sabendo um dos outros. Os dias que muitos querem Cristo sem igreja, querem fé sem comunhão, querem oração sem relacionamento. Bom, não dá. Não dá. Isso não é cristianismo bíblico. Isso não é o que a gente precisa viver. O Evangelho nos chama para uma comunidade onde pecadores confessam, onde irmãos oram, onde líderes cuidam. Líderes não estão ali somente para poder ser uma pessoa referência para aquele grupo de pessoas, não. Precisa ser um líder para cuidar de pessoas, cuidar de fato. Onde desviados estão restaurados e, principalmente, um ambiente onde Cristo é glorificado. E Cristo é glorificado com essa maturidade cristã, através dessa maturidade cristã, desse cuidado uns com os outros. O isolamento, ele produz morte, irmão. Então, certamente você conhece alguém, né, ou já ouviu falar de alguém que estava firme na palavra, vivendo um evangelho legal, sendo até referência, e caiu, se afastou da igreja, se afastou de Deus, e hoje vive uma vida mundana. Certamente você conhece uma pessoa assim. Certamente. E qual foi o teu primeiro pensamento sobre ela? Olha esse cara. O cara que era referência para mim, ou referência para muitos,
Hoje está aí no mundo. Mas por quê? O pecado. O pecado acabou com ele. Traiu a esposa, fez isso, fez aquilo. Mas será que nós intercedemos por ele? Ou o isolamos? O nosso movimento natural é isolar. Não, se eu ficar ali, eu vou pegar essa doença aí. Então deixa, ó, vai para lá. Mas a comunhão, da mesma maneira que o isolamento ele produz morte, a comunhão produz vida. E essa pessoa pode ser restaurada aqui. É alguém que está se perdendo por nossa culpa. Mas julgar é fácil. Agora, tomar a culpa para si, a gente não toma. Quando a igreja vive essa transparência do evangelho, a intercessão ela se torna constante. A gente acaba tendo isso como não como uma rotina, mas algo que já vai ser natural para dentro do ambiente cristão. Interceder um pelo outro. Essa constância intercessora, o cuidado pastoral, ele começa a florescer. A restauração espiritual, ela começa a acontecer. E isso vai motivando uns aos outros ao crescimento. Cristo não nos salvou para caminharmos sozinhos. Ele não te escolheu para caminhar sozinho. Ele te colocou dentro de um corpo. Ele te enxertou dentro de um corpo. Para que juntos em santidades, amor e comunhão ficássemos unidos até o dia da sua volta. Ao analisando isso, a gente se pega, né? Pensando no que nós poderemos fazer agora. E aí, qual vai ser a nossa reação diante de tudo isso? Uma vida comunitária. O que nós entendemos dela hoje? Somente o culto, dia de domingo? Somente um grupo isolado ali? Vamos fazer uma reunião aqui, outra ali? Ou entendemos que, de fato, produzir vida é através da comunhão? Gerar restauração é através da comunhão? Vamos parar para refletir um pouco nisso tudo. Porque nós estamos aqui unidos em um só propósito, em um só objetivo. Nós estamos unidos aqui para um objetivo individual. Se você está aqui assim, está errado. O propósito aqui não é o seu crescimento individual, mas o propósito aqui é um crescimento como um corpo, como uma comunidade. Pessoas que estão juntas, fortalecidos num propósito que é glorificar o nome do Senhor, mas poder mutuamente se ajudar. Levantar quem está caído. Poder estar junto na cura, restauração espiritual do teu irmão. Então vamos nos fortalecer em Cristo. Que nós possamos realmente, de fato, entender que a vida cristã não é um clube, não é uma diversão, não é. Nós estamos passando por um período muito complicado. Muito complicado. Talvez um período que nós acharíamos que não chegaria. Não sei se vocês pensaram, mas eu pensei nisso ontem, vendo o que está acontecendo no mundo agora. Cara, furacão onde não tinha. O Brasil começou a ter terremoto, velho. E aí? Venezuela, debaixo de escombros aí. Gente, a gente precisa olhar um pouco uns para os outros. E a gente toma isso como se nada tivesse acontecido. Ah, Venezuela é ali, a guerra está para lá. Eu escutei até de um amigo agora que foi para Dubai. Estava lá em Dubai, agora foi para o Japão. Mas estava em Dubai, aí ele falou no direct, né? Eu perguntei, como é que tá aí e tal? Você quer falar, meu irmão, em cima lá da torre, lá do Burj Khalifa, lá, mais alto do mundo e tal, começou a soar nos celulares um alerta de míssil. Eu falei, meu irmão, se eu vejo um míssil por lá de cima, não sei o que eu faço, se eu pulo, se eu agarro o míssil. Eu falei, cara, ele estava propenso a tomar um. Mas e aí? O que a gente pensa disso? O que a gente pensa do que está acontecendo no mundo? Terremoto onde não acontecia. Cada dia mais uma brutalidade absurda de pai com filho, de criança. Irmãos,
Isso não está fugindo do que a palavra fala, não, tá? E coisas piores virão pela frente. E nós precisamos estar aqui, ó, juntos, firmes, no propósito. Ou será que isso vai mudar a tua intenção? Vai mudar a tua fé? E aí? Muitos estão sofrendo dentro da igreja. Muitos. Eu já passei por um período muito ruim, mas eu fui restaurado pela graça de Deus por conta de confessar o meu pecado. Talvez na pressão, o pastor vai lembrar muito bem disso. Esse cara foi um cara que me ajudou absurdamente. E eu precisei confessar o meu pecado. Bem que eu era mais menino na fé e tudo, lá, muitos anos atrás aí. Mas eu precisei. Porque eu estava pecando. Pecando, pecando. E achando aquilo ali a coisa mais normal do mundo. O pecado, ele te toma de uma forma que você passa a ter aquilo com uma naturalidade absurda aqui. Mas eu posso te dizer que, de todo o coração, se eu não tivesse ele para me orientar, se eu não tivesse pessoas aqui, Márcio, por exemplo, que na época me chamou a atenção sobre isso, eu precisei confessar o meu pecado para ele, e Deus tocou o coração dele para liberar perdão. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque da mesma forma que Deus me restaurou, e hoje eu pude viver uma vida totalmente restaurada com o Senhor, sem medo algum de poder falar o meu pecado, pode acontecer com você, cara. E você precisa confessar, você precisa não ter medo, porque é Deus quem perdoa, é o Senhor quem perdoa. E o teu irmão, ele pode te ajudar a sair de um buraco, a sair de algo. Eu estava num buraco sem fim, eu não sabia o que fazer. Mas Deus me restaurou. Eu passei por um processo absurdo, passei minhas consequências, ok, paguei minhas consequências, mas em momento nenhum eu desisti de Deus. Em momento nenhum, mas esse momento nenhum foi porque eu tive a ajuda dos meus irmãos. E não tenham vergonha, querido. Não tenho. Se tiver que procurar alguém mais íntimo para falar, ou a liderança da igreja serve para isso, tá? Nós estamos aqui é para isso. Não é para poder fazer um ministério maravilhoso, top, não. É para isso, é para poder ajudar uns aos outros, para poder orientar e, da mesma forma, a me orientar como irmão em Cristo. Então, nós precisamos nos fortalecer. A igreja de Cristo ela não precisa e não pode ficar doente. Tá? Nós precisamos ser a cura um para os outros. Seja confessando, seja orando, intercedendo, ouvindo, falando. Lembre-se um dos outros. Essa série de pregação aqui não foi e não está sendo mais uma pregação. Está sendo um ensino para a nossa vida cristã. Então absorva isso com toda a vontade. Confesse, ore. O Evangelho nos chama para isso aqui. Para uma comunidade onde pecadores confessam. Onde irmãos oram, intercedem uns pelos outros. Cuidam um dos outros. Sem julgamento, exortando na palavra, mas sem julgamento, sem vergonha de se expor. Tá? Porque como eu falei aqui, quando você se expõe, você abre o seu coração para que Deus possa vir com a graça dele restauradora sobre a tua vida. E talvez algo que está sendo tão difícil para você pode se tornar fácil com a ajuda do teu irmão. Lógico, como eu falei, consequência virá, porém, não pode haver isolamento, não pode haver afastamento, mas precisa haver oração, ajuda, intercessão, vida comunitária. Porque eu duvido, se o teu esposo, ou a tua esposa, ou o teu filho passar por alguma dificuldade, você vai isolá-lo. Porque está no teu ambiente, não vai ficar confortável para você. Você vai procurar alguma maneira de resolver. Mas aqui é fácil. Aqui é fácil a gente isolar. Ah, irmão, segura a onda aí que final do mês agora não estou tendo tempo, não tenho que trabalhar para bater minha meta.
E a gente nem liga, cara. Nem liga. Mas vamos cuidar uns dos outros? Amém? Vamos nos fortalecer em Cristo. Viver uma igreja onde a comunhão ela seja o nosso principal ponto de restauração e de vivência. Uma igreja transparente, né? Uma intercessão que se torna constante entre nós. O cuidado pastoral que possa florescer e a restauração espiritual que pode acontecer entre nós. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor que Ele possa, de fato, tocar o nosso coração através disso. Abrir o nosso coração. Pai, obrigado, Senhor. Não sabemos o quão difícil é, nós sabemos, Pai, o quão difícil é poder viver esse evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nos torna fácil quando nós entendemos de fato o que precisamos fazer, Deus. E ao começar pelo propósito de estarmos reunidos aqui nesse dia, por exemplo, Deus. Não somente para ouvir um louvor, ou ouvir uma palavra, ou orar em conjunto aqui, ou separar um pequeno tempo, onde talvez nosso coração até desejasse estar fora daqui, não estar aqui. Mas entender, Deus, que nós precisamos estar juntos. Precisamos viver uma transparência do Evangelho uns com os outros. Precisamos interceder, Senhor, e tornar essa intercessão constante na vida um dos outros. Precisamos ter, Senhor, esse cuidado pastoral, Pai. Essa restauração, Senhor, de coisas que venham nos afastando de Ti, Pai. Que possamos, ó Deus, não olhar para julgamentos. Tira aí esse medo do nosso coração. Tira o medo de confessar do nosso coração. Tira o medo, Senhor Jesus, de poder abrir o nosso coração humildemente, Pai, e saber que estamos errados, Senhor, mas que o Senhor possa, Deus, nos fortalecer em comunhão e graça. Que a nossa comunidade, Deus, sejam pessoas, ó Pai, que se ajudam mutuamente, que oram uns pelos outros. Floresça, Senhor, em nosso coração, Senhor, essa vontade, Deus, de glorificar o Teu nome, Senhor, ajudando uns aos outros, Pai. E sermos restaurados por Ti, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua graça sobre a nossa vida. Continue nos ensinando a viver um evangelho com uma fé prática dentro da nossa comunidade e fora daqui também. Nos guarda, Senhor, faça a Tua vontade em nosso coração. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus.